Aula 7 de Literatura. Figuras de linguagem. Fala, galera! Sejam super bem-vindos à nossa 7ª aula de literatura brasileira. Hoje o assunto é daqueles que deixam qualquer texto mais interessante e cheio de estilo. Figuras de linguagem. Imagina só, você está lendo um livro, ouvindo uma música ou até assistindo uma série, e de repente uma frase te pega de jeito, te faz pensar, rir ou até chorar. Muitas vezes, o segredo está nas figuras de linguagem. Elas são como truques mágicos da escrita, que transformam palavras simples em pura poesia, ironia, emoção e muito mais. Nesta aula, vamos explorar juntos as metáforas, metonímias, hipérboles, antíteses e todas aquelas figuras de linguagem que fazem a nossa língua portuguesa ser tão rica e fascinante. Vamos entender como os escritores e poetas usam esses recursos para dar mais vida e intensidade aos seus textos. E claro, vou mostrar exemplos práticos e divertidos, porque aprender assim é muito mais legal. Preparem-se para uma viagem incrível pelo mundo das palavras, onde cada frase pode esconder um tesouro de significados. E não se preocupem, vou explicar tudo de um jeito simples e descomplicado, para vocês saírem daqui mandando bem nas figuras de linguagem. Então, bora lá! Peguem seus cadernos, abram suas mentes e vamos juntos descobrir o poder e a magia das figuras de linguagem. Essa aula promete ser show de bola! Um grande abraço do Prof. Day Top News e Education e vamos nessa! Figuras de linguagem. Leia este poema de Miguel Torga e responda às questões propostas. Bucólica. A vida é feita de nadas, de grandes serras paradas à espera de movimento, de searas onduladas pelo vento, de casas de moradia caiadas e com sinais de ninhos que outrora havia nos beirais, de poeira, de sombra de uma figueira, de ver essa maravilha. Meu pai a erguer uma videira, como uma mão faz a trança à filha. 1. O poema tece uma série de considerações sobre a vida, atribuindo-lhe vários significados. Para isso, o eu lírico não empregou uma linguagem comum, mas uma linguagem figurada, afetiva, construída a partir de imagens. A. Cite alguns elementos que compõem os nadas de que é feita a vida. Serras, searas, casas, poeira, etc. B. Que características possuem as casas e que são transferidas à vida? De moradia, caiadas com sinais de ninho. 2. No final do poema, o eu lírico aproxima dois elementos por meio de um termo comparativo. Aqui ele compara a mão do pai a erguer uma videira. A uma mão que faz a trança da filha. Você observou durante a leitura do poema que determinadas palavras foram empregadas em sentido figurado, conotativo. Assim, quando o eu lírico do poema diz que a vida é feita de nadas, por exemplo, ele não tem apenas a finalidade de dar uma informação, mas também de construir um outro sentido, uma imagem, expressar um estado emocional, afetivo. Nesse caso, dizemos que a linguagem é figurada e que a palavra empregada com esse novo sentido constitui uma figura de linguagem. Assim, figura de linguagem. Figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em sentido figurado, isto é, em um sentido diferente daquele em que convencionalmente são empregadas. As figuras de linguagem são recursos normalmente utilizados para tornar mais expressivo o que queremos dizer, ou para ampliar o significado de uma palavra, suprir a falta de um termo adequado, criar significados diferentes. As figuras podem ser empregadas tanto na língua escrita quanto na língua falada. Veja algumas delas: comparação e metáfora. Leia estes versos de Vinícius de Moraes. De repente do riso, fez-se o pranto silencioso e branco como a bruma. Observe que o lírico compara dois termos, pranto e bruma, pela sua semelhança, de modo que as características de um sejam atribuídas ao outro. Na comparação sempre há uma palavra ou expressão comparativa explícita, como, tal qual, semelhante a, que nem, etc. Se eliminássemos o elemento comparativo, obteríamos o pranto é bruma. Nesse caso, teríamos uma metáfora. A comparação entre os dois seres seria implícita, já que a palavra ou expressão comparativa fica subentendida. Observe que se diz que pranto é bruma, em virtude de certa semelhança entre os dois elementos, a cor branca e o silêncio. Veja outros exemplos de metáfora. Um beijo seria uma borboleta afogada em mármore. Cecília Meirelles. O samba é pai do prazer. O samba é filho da dor. Caetano Veloso. Há também outro tipo de metáfora, que ocorre com a supressão de um termo e o emprego de outro em seu lugar.
Observe neste verso de Cruz e Souza esse tipo de metáfora, constituído pelo emprego de amargo em sentido figurado. Sinto de tua vida o amargo preço. Concluindo. Comparação é a figura de linguagem que consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente entre eles, de modo que as características de um sejam atribuídas ao outro. E isso se percebe por meio de uma palavra ou expressão explícita, como tal qual, semelhante a, que nem, etc. Metáfora consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum ou próprio, sendo esse novo sentido resultante de uma relação de semelhança, de intersecção entre dois termos. Metonímia. Leia este texto. Meu pai e o proprietário sumiram-se, foram cuidar de negócios, numa daquelas conversas cheias de gritos. Minha mãe e eu ficamos cercados de saias. Graciliano Ramos. Observe que o narrador não emprega a palavra mulheres, utilizando em seu lugar a palavra saias, que tem com mulher uma relação de interdependência, de implicação. Saia é uma peça do vestuário feminino. Temos, nesse caso, uma metonímia. Metonímia é a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, havendo entre elas uma relação de interdependência, de inclusão, de implicação. Assim, a metonímia ocorre quando empregamos o efeito pela causa. Querem acabar com o verde do país? As matas? O nome do autor pela obra. Nunca leu Machado de Assis ou Graciliano Ramos. A obra, o continente, o que está fora, pelo conteúdo. O Brasil comemora seus 500 anos com festas. Os brasileiros. A marca pelo produto. Costuma usar o bombril seco para polir o alumínio. Palha de aço. A causa pelo efeito. Vivo do meu trabalho. Do dinheiro que provém de meu trabalho. O concreto pelo abstrato. Ele é meu braço direito no trabalho. Amparo. O lugar pelo produto característico do local. Bebeu uma Caxambu depois da corrida. Água proveniente de Caxambu. A parte pelo todo. Não havia uma alma na praça. Pessoa. O singular pelo plural. O brasileiro é amistoso e hospitaleiro. Os brasileiros. A matéria pelo objeto. O restaurante só serve em aço inoxidável. Em utensílios de aço inoxidável. Antítese. Leia estes versos de Vinícius de Moraes. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Opondo pares de palavras e expressões com sentidos opostos, riso, pranto, bocas unidas, espuma, mãos espalmadas, espanto. O poeta sugere o impacto provocado pela separação amorosa, descrevendo como era antes e como ficou depois da separação. Essas oposições de ideias constituem antíteses. Antítese é o emprego de palavras que se opõem quanto ao sentido. Texto da imagem. Hoje, aluno Belas Artes, amanhã, artista bienal. Pense nisso. Concurso Vestibular 97, inscrições abertas. Belas Artes, a arte de fazer uma tradição. Texto abaixo da imagem. Observe nesse anúncio que o emprego da antítese na contraposição entre as palavras hoje e amanhã sugere uma brusca mudança na vida do estudante de artes. Vamos analisar. Este anúncio utiliza a figura de linguagem chamada antítese para criar um contraste significativo entre o presente e o futuro do estudante de artes. As palavras hoje e amanhã são colocadas em oposição para enfatizar a transição e o impacto que os estudos nas belas artes podem ter na carreira do estudante. A mensagem sugere que o aluno, ao ingressar na instituição hoje, tem o potencial de se tornar um artista renomado amanhã. Essa mudança drástica é realçada pela antítese, que reforça a ideia de progresso e evolução profissional, proporcionados pela educação recebida na escola. Uso da antítese. Hoje versus amanhã. Representa o presente e o futuro, mostrando a evolução do estudante. Aluno versus artista bienal. Indica o crescimento de um estudante para um artista reconhecido. Objetivo do anúncio. O anúncio visa motivar e atrair potenciais alunos, destacando a qualidade e o prestígio da instituição Belas Artes, sugerindo que estudar lá pode transformar a vida do aluno, levando-o a alcançar um futuro promissor no mundo das artes.